O tópico agora é cancelamento de contratos. Em alemão é uma palavra muito especial chamada Kündigung, né? Então é uma palavra que todo mundo vai conhecer, vai ouvir uma vez na vida, porque basicamente todo provedor de serviço que você contrate vai ter a sua cláusula de cancelamento, né? Natural. E como que funciona isso na Alemanha? Ele é um pouco crítico e muito bem detalhado, porque o prazo de cancelamento não pode ser perdido, porque isso acarreta numa renovação de contrato indesejada ou então um atraso no cancelamento que gera ônus financeiro. Tipos de cancelamento ou prazo de cancelamento variam de acordo com o tipo de natureza do contrato e do produto ou serviço que você está contratando. Vou te dar um exemplo. Um contrato de trabalho. Você trabalha numa empresa e quer sair, que é o tal do aviso, né? Então, se você for dar o aviso prévio, você precisa fazer com pelo menos 4 semanas de antecedência, tá? Então, hipoteticamente, eu quero sair no final desse mês, conte 4 semanas antes, né, e faça o aviso. Caso contrário, você não vai poder e vai ter que segurar mais um mês ainda. Mas isso do lado do empregado. O empregador, ele tem um prazo de cancelamento que é variável, que vai das mesmas 4 semanas até eventuais, sei lá, 6 meses, dependendo do tipo, ou melhor, do tempo de permanência que você teve na empresa. Já um outro tipo de contrato famoso que as pessoas precisam cancelar é o de locação de imóvel. Ele também tem um prazo específico que é regulamentado, então é 3 meses. Você precisa literalmente avisar com 3 meses de antecedência ao seu proprietário que você vai sair do imóvel e ele, em contrapartida, caso por algum motivo ele possa te tirar do contrato, enfim, existem situações para isso, ele também precisa obedecer uma cláusula específica que vai dos mesmos 3 meses até eventuais 9 meses, se porventura você já estiver morando naquele imóvel por muito tempo. Então, é uma variável do lado deles. O cartão do transporte da Deutsche Bahn, por exemplo, né, ele são 6 semanas. Então, antes de vencer o contrato do cartão, que aliás é renovado anualmente, é periódico, antes de vencer esse contrato, você precisa avisar 6 semanas antes. Caso contrário, se você não avisar 6 semanas antes, o cartão vai ser renovado por mais um ano. Isso aconteceu, vou dar um exemplo pessoal meu, na academia. Eu resolvi um dia fazer uma academia, fui lá, fiz um plano anual. Maravilha. Fui pagando esse plano mensalmente, mas, como vocês podem ver, não fui muito na academia. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu quis cancelar, porque não estava valendo mais a pena há muito tempo. Só que eu perdi justamente o prazo de cancelamento, que eram 6 semanas antes do fim deste primeiro ano de academia. No momento em que eu fiz o cancelamento, ou tentei fazer o cancelamento, faltavam, sei lá, 3 semanas e meia. E eu achei que estava tudo tranquilo. Até que depois de um tempo vem a cobrança novamente da unidade dizendo, olha, né, renovamos. Eu fui investigar o porquê e descobri que de fato era devido porque eu não tinha avisado no tempo correto e, portanto, para quem já não queria fazer um ano, tive que pagar um segundo ano inteiro, tá? Então, é importante, uma dica inclusive que eu dou é que toda vez que você fizer um contrato novo, tenha um controle, seja no seu celular ou numa caderneta, o tipo de contrato, qual é o vencimento e quanto tempo antes você precisa notificar para fazer o cancelamento sem ter que renovar um contrato indesejado. Contrato de telefonia, você consegue cancelar em um mês de antecedência, então isso é uma nova regra, antes era um prazo um pouco maior. Claro, sempre respeitando a vigência da contratação original. Então, vamos lá. Por questões comerciais, é comum que determinados servidores, né, assim, provedores de serviço, ofereçam um contrato mínimo, ou seja, você precisa se ater a ele por, sei lá, 1 ano ou 24 meses. Então, esses prazos que eu venho mencionando é sempre com base nisso. Você não adianta entrar num contrato de 24 meses de um celular, por exemplo, e depois de 6 meses falar, eu vou cancelar, daqui a um mês está cancelado. Não é assim, você não consegue sair do contrato. Toda essa temática diz respeito a situações em que você já passou ou está passando de um primeiro contrato original ou de questões que não há contrato específico de duração mínima, tá? Então é esse um ponto importante a se atentar. Uma outra questão relacionada a cancelamentos é a regra dos 14 dias de cancelamento. Então, para produtos ou serviços que você contrate de forma online, você tem um direito por lei, salvo engano na União Europeia inteira, que você consegue cancelar ou devolver aquele serviço dentro dos primeiros 14 dias. Comprei uma camiseta pela internet, pela Amazon, chegou ou não serviu, eu não gostei da cor, posso devolver dentro de 14 dias. Contratei um provedor de energia elétrica, por exemplo, né? E me arrependi porque encontrei um outro provedor mais interessante ou do meu gosto. Dentro dos primeiros 14 dias também posso revogar o contrato sem custo nenhum para mim, tá? Então é assim que funciona. Isso não se aplica a todos os produtos, então algumas questões de produtos médicos ou hospitalares, não tenho certeza, pode ser que tenha uma regra diferenciada, mas não é o nosso objetivo aqui discutir todos os itens disponíveis. Mas é uma regra interessante de se saber que existe. Agora, como que faz o cancelamento, né? Como que a gente aciona o provedor?
Algumas formas. A mais usual e amplamente, oficialmente aceita são as cartas. Então, tudo na Alemanha por correio e o cancelamento não deixaria de ser. Então, para você fazer o cancelamento, você precisa escrever uma carta, não digo à mão, mas pode digitar, imprimir, postar por correio, onde você expressa, né, ou explica detalhadamente que você tem um contrato X, este é o número, este é o código, e que deseja cancelar a partir daquela data, e naturalmente quem recebe essa carta vai checar justamente o prazo do cancelamento que a gente acabou de mencionar. Outra forma, menos usual por e-mail, ou então, que às vezes acontece, o próprio provedor oferece num portal online um formulário onde você coloca esses dados e cancela automaticamente ou digitalmente. Então, é importante saber, porque todo mundo em algum momento vai passar pela situação de ter que cancelar um contrato de algum produto ou serviço.